Gente, dando sequência então no nosso estudo aí da teoria de circuitos, vamos enunciar agora vamos definir, na verdade, uma outra grandeza, característica dos circuitos, que é importante aqui para a gente, que é a força eletromotriz de uma fonte de energia. Tá? A gente até já andou mencionando essa expressão, né, força eletromotriz, em capítulos anteriores. Eu mencionei para vocês o seguinte, né, que a força eletromotriz era simplesmente a diferença de potencial entre os polos de uma fonte. Né? Então, na verdade, esse nome, força eletromotriz, não é assim, é só como é que se diz? É um linguajar popular, né? Aí na teoria de circuitos. Porque, na verdade, força eletromotriz, esse que a gente representa por essa letra epsilon, né? Essa letra grega epsilon, na verdade não é uma força, né? É uma diferença de potencial, tá? Entre os polos da bateria, tá? A gente viu, né, no vídeo anterior que o papel da bateria num circuito elétrico é estabelecer um campo elétrico no interior da fiação, e é devido a esse campo elétrico que as cargas entram em movimento, e mais do que isso, né? Além disso, além de estabelecer um campo elétrico no interior do circuito, a bateria realiza um trabalho de natureza química ou mecânica sobre as cargas que chegam em um dos seus polos. E elas são então transportadas para o outro polo e entram de novo em circulação no circuito. Tá? Então, mantendo a circulação de cargas no circuito. Tá? Aí a gente viu também aquela questão das cargas, do sentido convencional e do sentido real do fluxo de cargas no circuito. A corrente real é a corrente de elétrons, que são os portadores de carga que têm liberdade para se movimentar. Né? No caso da corrente real, as cargas saem do polo negativo, circulam aqui pelo circuito, chegam no polo positivo e sofrem um trabalho da força, sofrem um trabalho da fonte, são transportadas de novo para o polo negativo, entrando em circulação no circuito novamente. Mas aí, por uma questão de praticidade, a gente vai utilizar, na maioria das vezes, o sentido convencional da corrente. Então, ao invés de eu ter elétrons fluindo nesse sentido, eu vou ter prótons, né? Ou seja, eu vou ter cargas positivas da corrente convencional fluindo no sentido contrário. Então, as cargas saem do polo positivo, passam pelo circuito, chegam no polo negativo, sofrem um trabalho da fonte e entram de novo em circulação. Tá? O que é que a gente define como sendo força eletromotriz ou tensão eletromotriz de uma fonte? É simplesmente a razão entre o trabalho que aquela bateria realiza sobre as cargas por unidade de carga. Então, digamos que em um determinado intervalo de tempo, chega aqui no polo negativo da minha fonte uma certa quantidade de ΔQ de cargas positivas. Essas cargas vão sofrer um trabalho ao passarem daqui para cá. A razão entre esse trabalho sofrido pelas cargas dividida pela quantidade de cargas é a força eletromotriz ou tensão eletromotriz. Né? Passando por limite infinitesimal, né, fazendo esse ΔQ pequenininho, ou seja, pegando um intervalo de tempo pequenininho, né, aqui no meu circuito, esse ΔQ vira um dQ e o trabalho vira um dW. Então, a razão trabalho por carga é a força eletromotriz. Trabalho da fonte por unidade de carga é o que a gente chama de força eletromotriz. Né? Em unidades, né, isso aqui é Joule por Coulomb, que é justamente volt. Tá legal? Então, por exemplo, né, se você tem uma pilha, essas pilhas convencionais, né, que a gente tem, que a gente compra por aí, né? Digamos que você tem lá uma pilha cuja força eletromotriz é 2 volts, ou seja, volt é Joule por Coulomb. Então, o que significa fisicamente essa unidade, Joule por Coulomb, ou volt? Né? Significa o seguinte, que para cada 1 Coulomb de cargas que chegam num dos polos aqui da minha fonte, a fonte realiza um trabalho de 2 joules sobre essas cargas, transportando de um polo para o outro. Como esse processo de transporte, né, de um polo para o outro não é uma coisa espontânea, é um processo forçado, isso exige a realização de um trabalho. Quanto de trabalho? 2 joules de trabalho para cada Coulomb de carga. Né? Isso me dá uma força eletromotriz de 2 volts. Tá legal? Então, beleza. Dada essa definição, vamos agora falar de uma forma mais quantitativa sobre resistências elétricas. A gente viu qualitativamente no vídeo anterior que uma fiação, ela oferece, em geral, né, uma fiação qualquer, ela oferece uma resistência à passagem de corrente. E essa
Resistência é devido às interações, né, às colisões dos elétrons que estão passando por dentro do condutor com os obstáculos, né, que são os átomos que formam aquela rede. Tá? Então, isso é resistência, né? É essa dificuldade que um material impõe para a passagem de corrente. Né? Mas como que a gente define experimentalmente essa grandeza chamada resistência de um condutor? Então, no circuito acima, né, as cargas, quando elas passam do ponto A para o ponto B, ou seja, quando elas passam através desse resistor, né, através dessa resistência aqui, a gente sabe que essa resistência aqui vai aquecer. Por quê? Porque as cargas, ao passarem daqui para cá, elas perdem energia potencial que poderia ser convertida em cinética. Mas por que não é convertida em cinética? Por causa das colisões das partículas, né, no caso, as cargas positivas da corrente convencional, com as paredes do resistor. Então, isso gera um aquecimento do resistor devido ao efeito Joule. Né? Então, essa questão de cargas perderem energia potencial e essa energia ser convertida em alguma outra coisa, a gente costuma fazer uma analogia com água passando dentro do encanamento e, no caso, né, a água saindo de uma caixa d'água, ou seja, de um ponto de maior potencial gravitacional para um ponto de menor potencial gravitacional. Você vê que é parecido aqui, né? Esse polo aqui, ó, tá ligado, esse ponto A, né, do meu resistor, está ligado no polo positivo da fonte, esse ponto B está ligado no polo negativo. Esse cara aqui, esse polo, está submetido a um potencial elétrico maior do que o polo negativo. Então, as cargas, fazendo essa analogia, né, as cargas seriam a água dentro do encanamento, o encanamento seria as afiações, né, e a massa de água sai de um ponto de maior potencial gravitacional para um ponto de menor potencial gravitacional, espontaneamente. Igual aqui, né? As cargas positivas saem de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. No meio do caminho, essa perda de energia potencial elétrica é convertida em alguma outra coisa. No caso, em energia térmica do resistor. Né? É assim que funciona. Então, no esquema geral, né, a ideia básica de um circuito elétrico é essa, é converter energia potencial elétrica fornecida inicialmente pela fonte em alguma outra coisa útil. Né? Então, aqui, ó, seguindo aqui o caminho, né, as cargas perdem energia potencial aqui no resistor e essa energia potencial é convertida em energia térmica. Aí elas continuam o movimento delas, aqui não tem resistência nenhuma. Quando elas chegam aqui, a bateria realiza um trabalho sobre elas e, ao passar do polo negativo para o polo positivo, as cargas ganham energia potencial. Então, elas ganham energia potencial na bateria e perdem energia potencial no resistor. Né? E assim a energia total se conserva. Tá? Então, no circuito, ao passar do ponto A para o ponto B, as cargas perdem energia potencial que é dissipada no resistor. Né? E aí, o que a gente define matematicamente, né, ou experimentalmente, como sendo resistência de uma afiação. A resistência é definida pela chamada lei de Ohm. Tá? Então, a resistência é definida experimentalmente da seguinte forma. A resistência de uma afiação é a razão entre a diferença de potencial que está aplicada entre os seus terminais dividido pela corrente elétrica que está passando por aquela afiação. Né? E aquelas duas grandezas ali, DDP e corrente, são grandezas facilmente mensuráveis. Né? Então, aqui no caso, por exemplo, desse resistor, a diferença de potencial que está aplicada nesse resistor é justamente a força eletromotriz da bateria. Né? Então, se esse Epsilon aqui for 2 volts, a diferença de potencial aplicada nesse resistor é 2 volts. Né? Então, a razão entre DDP, entre os terminais do resistor e a corrente, é o que a gente chama de resistência. Em unidades, a resistência é dada em volt por ampere. E volt por ampere, a gente dá um nome especial para essa razão. Né? Volt por ampere, a gente representa por essa letra, essa ferradura, né? Que é a letra grega ômega. Tá? E a gente chama essa unidade de ohm justamente porque ela vem da lei de Ohm. Tá? Então, ohm é simplesmente volt por ampere, é a unidade de resistência. Tá? E aí a gente encontra diversos tipos de resistências, né? Resistências elétricas aí nos circuitos. Basicamente existem 2 tipos, tá? Que a gente vai utilizar aqui
com mais frequência nas nossas aulas, né? São as resistências que a gente chama de resistências ômicas e resistências não ômicas. Tá? O que é um resistor ômico? É um resistor cujo valor é um elemento de circuito cuja resistência R é sempre constante, independente da DDP aplicada e independente da corrente que está passando nele. Então, por exemplo, você tem lá um resistor ômico que está instalado lá no seu circuito, lá de laboratório. Aí você vai aplicando, você conecta esse cara em baterias de diferentes forças eletromotrizes. Uma hora você conecta esse resistor numa bateria de 2 volts e mede lá a corrente que está passando nele. Aí depois você pega o mesmo resistor e conecta numa bateria de 4 volts e mede a corrente que está passando nele com um amperímetro. Aí pega o mesmo resistor e conecta numa bateria de 6 volts e mede a corrente que está passando nele. E aí você constrói um gráfico. Se esse gráfico aqui for uma linha reta, ou seja, se esse R for constante, se essa razão V por I for constante o tempo todo, então esse resistor é ômico. Você vê aqui nos dados aqui desse gráfico, né? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Você pega aqui um ADDP de 2 e uma corrente de 1. Aqui está em volts, aqui está em ampere, tá? Então, 2 por 1, né? 2 por 1 vai dar uma resistência de 2 ohms. Você pega esse outro ponto aqui, uma ADDP de 4 e uma corrente de 2. Então, 4 por 2 vai dar 2 ohms. Uma ADDP de 6 e uma corrente de 3. 6 por 3 vai dar os mesmos 2 ohms. Então, para um resistor ômico, como o R é fixo, independente da DDP aplicada e da corrente, como esse cara aqui tem sempre o mesmo valor, a DDP é proporcional à corrente. Por isso que dá uma linha reta aqui. Né? Então, né, R é V sobre I, ou V é igual a R vezes I, onde o R é uma constante. Okay? Esse é um resistor do tipo ômico. A inclinação desse gráfico aqui é justamente a minha resistência, e ela é constante. Tá? Mas esse não é o único tipo de resistor, não o único tipo de resistência que a gente encontra aí no mercado. Existem resistores que são não ômicos. São resistores cujo valor de R não é constante. Ou seja, o valor de R varia com a DDP e com a corrente. Então, por exemplo, no caso de um resistor não ômico, se você faz o gráfico de V por I, ou DDP aplicada por corrente, você não vai ter uma reta. Você vai ter, sei lá, uma parábola, vai ter uma outra curva qualquer, né, que não seja uma reta. Né, vai ter uma linha qualquer que não seja uma reta. Né. Então, em cada um desses pontos aqui, ó, se você fizer a razão V por I, para achar a resistência cada hora vai dar um valor diferente. Então, se a resistência está variando, esse dispositivo ele é não ômico. Né. Então, a inclinação do gráfico não é constante. Tá legal? Na maioria dos exemplos que a gente vai tratar, a gente vai trabalhar com resistores ômicos, mas existem também resistores não ômicos. Os resistores não ômicos, eles podem, inclusive, ter a sua resistência variando com a temperatura. Então, tem dispositivos, inclusive, que são projetados para ter esse comportamento. Né? Dispositivos cujo valor de R depende da temperatura. Né? Na verdade, existe uma classe de condutores que é muito utilizado aí, né, na física de estado sólido, que são os supercondutores. Né? São materiais que, a partir de uma certa temperatura, eles têm uma resistência baixíssima. Então, os materiais supercondutores, quando você resfria a temperaturas muito baixas, devido à estrutura atômica deles, né, para baixas temperaturas, a resistência dele é praticamente zero, no caso de supercondutores. Né? Então, para esses materiais, você consegue produzir correntes altíssimas com uma DDP bem pequena, né? Porque, pela definição, a gente tem que corrente é a DDP aplicada sobre a resistência. Para os materiais supercondutores, como a resistência é muito pequena, né, quando eles são resfriados, como a resistência é muito baixa, a temperaturas baixas, mesmo para uma pequena DDP aplicada entre os terminais, você consegue produzir uma corrente altíssima. Né? Aí vocês podem perguntar por que a gente não utiliza, então, materiais supercondutores aí nas afiações aí do dia a dia, né, nos postes e tal.
Que o problema é o seguinte, esse comportamento supercondutor, ele só acontece a temperaturas muito baixas. E, imagina, você pegar um cabeamento de quilômetros e resfriar a temperaturas próximas do zero absoluto, por exemplo. Né? O gasto energético que você vai ter com isso não vai compensar. Né? Você vai gastar muito mais energia do que você gastaria num sistema convencional. Né? Então é muito caro, né? Na prática é muito difícil você obter o comportamento de supercondutores. Né? Você tem que resfriar muito. Tá? Inclusive, a descrição teórica do comportamento dos supercondutores já foi uma coisa super debatida lá nos anos 70, né? E o pessoal que conseguiu construir os modelos, né, de mecânica quântica que descrevem o comportamento dos supercondutores, esse pessoal ganhou o Prêmio Nobel de Física. Né? Então tem toda uma área de pesquisa aí na física aplicada aos supercondutores. Tá? Então são esses materiais, são obviamente não ômicos. Tá legal? Então é só um parêntese aí, né? Então tá, vamos só passar aqui mais um tópico antes da gente encerrar esse vídeo, que é esse próximo tópico é a potência energética, né, dissipada num elemento de circuito. Tá? Então, olha só, gente, esse é um esquema geral, né? Eu peguei lá no meu circuito um pedaço do circuito, tá? Então tem lá a bateria, tem possivelmente outras resistências, outros elementos de circuito, tá? E tem uma corrente elétrica passando lá por dentro daquele circuito, tá legal? E aí eu peguei um determinado elemento de circuito lá dessa minha montagem, né? Peguei lá um resistor qualquer, tá legal? Aí tem aqui, esse cara é o polo positivo do meu resistor e esse é o polo negativo, né? Então as cargas, como eu estou trabalhando com a corrente convencional, as cargas positivas, né, dessa corrente convencional sempre saem do polo positivo e vão em direção ao polo negativo.
e depois vão embora para o restante do circuito, né? Aqui eu peguei só um trecho do circuito, tá? Então eu quero achar uma expressão para potência, ou seja, a energia dissipada nesse resistor, por exemplo, por unidade de tempo. Quero achar uma expressão para isso em termos das coisas que eu conheço do problema, tá? Então olha só, gente, primeiro, vamos lembrar a relação entre potencial elétrico e energia potencial elétrica associada a um ponto qualquer de um circuito ou de um campo elétrico, tá? Então olha só, eu tenho aqui uma corrente que está fluindo através desse resistor, né? Então, esse ponto A está submetido a um potencial VA e esse ponto B a um potencial elétrico VB. O que é potencial? Potencial é energia potencial associada àquele ponto do circuito, né, por unidade de carga. O que é potencial elétrico no ponto B? Energia potencial associada àquele ponto por unidade de carga, né? Então, digamos que eu tenho aqui uma certa quantidade de cargas dQ que está passando, num certo intervalo de tempo, está passando por essa parte aqui do circuito. A energia potencial associada à passagem dessas cargas nesse ponto por unidade de carga é o VA. A energia potencial associada à passagem dessas cargas por esse ponto dividido pelas cargas me dá o VB. Não é potencial energia por carga. Potencial energia por carga. Tá legal? Então, olha só. Quando as cargas, essa quantidade de cargas dQ que está passando tanto por aqui quanto por aqui, quando elas saem daqui e passam por esse ponto, bom, eu tenho uma perda de energia potencial, certo? Porque as cargas positivas, elas saem do maior potencial e vão em direção ao menor potencial. Então, ao saírem daqui, atravessar o resistor e chegar nesse ponto, eu tenho uma perda de energia potencial. Então, eu tenho aqui a energia potencial associada ao ponto A menos a energia potencial associada ao ponto B. Ué, o que é energia potencial associada ao ponto A? É VA vezes dQ. Energia potencial associada ao ponto B é o potencial elétrico no ponto B vezes dQ, né? Isso aqui em módulo é igual a dU, né? Ou seja, é a quantidade de energia potencial que está sendo dissipado no meu sistema quando uma certa quantidade de cargas dQ sai desse ponto, passa pelo resistor e chega nesse ponto, né? Então, a perda de energia potencial, o meu dU é simplesmente dQ vezes VA menos VB. Né? Aqui é o número, as cargas são positivas, que é a corrente convencional. Aqui o VA é o polo positivo, está submetido a um potencial maior do que o do ponto B. Então, VA menos VB é o módulo da diferença de potencial, né? Porque isso aqui é um número positivo. Então, olha só, gente. dU é igual a dQ vezes a diferença de potencial aplicada no meu resistor. Então, para um resistor submetido a uma diferença de potencial VR, quando eu tenho uma certa quantidade de cargas dQ atravessando esse elemento de circuito, eu tenho uma dissipação de energia dU. E como é que eu transformo isso agora para potência? O que é potência? É a energia potencial dissipada nesse resistor por unidade de tempo. Então, é dU sobre dt. Então, aqui eu vou ter dQ dt. E o que é dQ dt? dQ dt é a corrente. Então, a potência elétrica, né, dissipada nesse resistor, nesse elemento de circuito aqui, né, é igual à diferença de potencial aplicado nesse elemento de circuito vezes a corrente. Então, a potência dissipada é diferença de potencial vezes corrente. Como isso aqui é um resistor, a partir dessa expressão, eu posso obter outras duas, né? Como eu sei que o V, pela lei de Ohm, a diferença de potencial entre os polos de um resistor é resistência vezes corrente. Então, isso é a lei de Ohm, né? V de R é igual a R vezes I. Né? Ou,
mesma coisa, né? Eu posso dizer que I é igual a V sobre R. Então vamos ver. A partir dessas duas equações, eu consigo escrever, essa aqui é a relação geral, né? É a potência dissipada no elemento do circuito, P igual a V vezes I. Como isso aqui é um resistor, eu posso reescrever essa expressão de duas outras formas. Posso dizer o seguinte, que a potência num resistor é igual. Se no lugar do I eu coloco V sobre R, então olha só, eu vou ter que a potência é igual a dDP no resistor vezes corrente. O que é corrente? É o V sobre R, né? Então V sobre R. Então isso aqui vai me dar o V ao quadrado sobre R. Então a potência dissipada no resistor é igual a dDP aplicada entre os seus terminais ao quadrado sobre R. Então é uma expressão equivalente, né? A partir dessa eu estou deduzindo essa, né? Então vocês não precisam guardar todas, né? Se vocês guardam essa relação geral e a lei de Ohm, você consegue obter essa expressão. E tem uma outra que dá para obter também, né? A potência P dissipada no resistor pode ser escrita também da seguinte forma. Vai ser o V vezes I. Quem que é o meu V? O V eu posso escrever como RI. Então eu vou ter RI vezes I. Então eu vou ter R vezes corrente. Isso é o meu V de R, né? A dDP aplicada no resistor, isso é a lei de Ohm, vezes corrente. Então isso aqui é resistência vezes corrente ao quadrado. Ah, então num exercício, qual das três fórmulas que eu vou usar? Vou usar essa ou essa? Depende da situação. Por exemplo, se numa determinada situação eu falo para vocês que a diferença potencial aplicada num resistor, se a dDP aplicada num resistor é constante, então é mais conveniente eu trabalhar com essa aqui, né? Para uma dDP fixa, quanto maior a resistência, menor a potência dissipada. Ou, quanto menor a resistência, maior a potência dissipada. Numa outra situação, eu falo para vocês assim, não, eu estou mantendo a corrente elétrica fixa. Então é mais interessante usar essa expressão. Se o I é fixo, quanto maior a resistência, maior a potência. Então cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, lá no caso do chuveiro, né? Só lembrando aquele esquemão geral que a gente fez, né? Você tem lá um chuveiro, aí você tem a fiação, né? Tem aqui a fiação, tem aquela resistência, né? Que passa dentro do chuveiro. E a corrente elétrica passando por ele, né? Você tem a corrente I, passa por aqui e vai embora, né? Aqui você tem lá aqueles furinhos lá do chuveiro e a água que vem no encanamento e passa pela resistência. Se você quer que o seu chuveiro esquente bastante, né? Um dia frio, por exemplo, você liga lá na posição inverno, né? Que é a posição onde o chuveiro esquenta, aquele seletor, é a posição onde o chuveiro esquenta mais, a posição inverno, né? Então, se você quer que o chuveiro esquenta pra caramba, será que a resistência aqui tem que ser alta ou tem que ser baixa? Ué, a diferença de potencial que está aplicada entre os polos desse resistor é constante, que é a dDP da rede, que é 110, né? 127, na verdade, né? Ou 220, né? Se for um chuveiro monofásico ou bifásico, né? Então, digamos que seja 110. Então, se a dDP é fixa, quanto menor a resistência, maior a potência. Então, se você quer que o chuveiro esquente bastante, quando você coloca ele na posição inverno, a resistência interna lá, ela fica pequenininha, né? A gente vai ver como você consegue variar a resistência de um resistor, tá? A gente vai ver isso depois. Mas o fato é, se você quer que o chuveiro esquente bastante, você muda lá a posição da chavinha, de forma que a resistência fica pequena, então a potência dissipada é grande, né? Ou num dia de verão, né, um dia quente, você coloca no morno, né? Você quer que a água esquente só um pouquinho, então você tem que aumentar a resistência para que a potência dissipada seja pouca e para que o aquecimento dele, o aquecimento da resistência, seja pequeno, tá legal? Então, qual das equações que você vai usar depende. O importante, se você sabe essa e sabe a lei de Ohm, você consegue obter as outras duas. Essa é a relação geral, essa é específica para resistores. Ok? Então aí no vídeo 35 a gente explora mais algumas relações e dá sequência aí no estudo do circuito.